Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Luciana e nesse vídeo eu vim contar para vocês um pouco do que aconteceu na minha aprovação da OAB na primeira fase. Se você, assim como eu, está vivendo esse momento tão especial, fica nesse vídeo porque vai ter muitas dicas de tudo que eu já passei. Se você, assim como eu, está passando por essa fase, fica nesse vídeo porque eu vou contar um pouco da minha história e assim tá trazendo dicas para vocês, para poder ajudar vocês a passar por esse momento e que também possam não cometer os mesmos erros que eu cometi. Fica aí no vídeo porque lá vem dica. Eu quero deixar bem claro que tem muitos vídeos, assisti muitos vídeos procurando dicas de pessoas que já tinham feito a primeira fase da OAB e a maioria dos vídeos que eu encontrei eram as pessoas falando como passar na primeira fase da OAB sem cursinho, estudando sozinho. Tudo bem que cada um tem sua opinião, isso pode funcionar para algumas pessoas, mas para mim não funcionou. Eu até tentei, eu comprei livro, né, para tentar estudar sozinha. E comprei também até o vadimeco da OAB, tá vendo? Eu uso ele hoje para fazer outros estudos, tá? Mas para mim, na primeira fase, não adiantou isso daqui. Eu tive realmente que fazer esse investimento e comprar o curso. E sem enrolação, eu já vou dar para vocês aqui a primeira dica. A primeira dica, tá anotadinho aqui para vocês, para eu não esquecer, tenha um guia. O que é isso? Eu fiquei totalmente perdida quando eu resolvi fazer a primeira fase da OAB, fazer essa prova, né, tão difícil. E eu não sabia, fiquei assim sem rumo, não sabia como começar. Então, essa foi a minha experiência e a dica que eu deixo para vocês tem uma direção, um norte, para vocês não ficarem perdidos, sem saber o que fazer, sem saber por onde começar, porque foi assim que eu me senti, entendeu? E essa dica eu deixo para vocês, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu comigo. Então, vamos agora para a segunda dica, que tem tudo a ver com isso, que é, se você tiver condições, compre um curso, vale muito a pena. Você vai ter toda a orientação de como iniciar seus estudos, todo o procedimento que você precisa saber, tudo aquilo que realmente cai na prova da ordem. Então você não fica perdido assim, sem saber o que estudar, por que caminho ir. Isso é muito importante, pelo menos para mim foi. Se por um acaso você tiver condições, faça esse investimento. Eu falo investimento porque vale muito a pena. Para mim valeu muito a pena. Eu tive uma orientação muito boa para essa primeira fase. Inclusive eu vou deixar aqui para vocês o nome da professora e o curso que eu comprei. O Instagram dela é Mapear Direito, da professora Mariana Carvalho. Eu vou deixar o link do Instagram dela aqui para vocês. Fez uma grande diferença para mim, porque eu estava completamente perdida. Então, não sabia como iniciar meus estudos. E isso é muito importante, a gente ter uma organização. Esse aqui era meu lugar mesmo de estudo, lógico que era diferente. Agora eu mudei tudo, dei uma organizada. Mas tenha organização, defina um horário que você goste de estudar. O meu, por exemplo, é pela manhã, é o horário que eu prefiro estudar, que pra mim tudo flui melhor. Então, defina um horário que é mais compatível para você, se você tiver essa possibilidade, porque eu sei que tem pessoas que trabalham, que tem outros afazeres e não permite ter essa opção de escolha. Mas se você tiver, faça isso, se organize e tenha essa direção. Essa é a dica que eu dou, porque me ajudou bastante. Então, vamos lá agora para a terceira dica. A terceira dica. Após você ter se organizado da melhor forma
que mais se adequa a você, ao seu estilo de estudo, você precisa escrever. Não adianta só digitar. Ah, eu vou digitar no computador, eu vou usar marca-texto e eu vou responder questões. Responder questões é muito bom. Eu tô falando aqui, gente, com relação à minha experiência. É muito bom você responder muitas questões. Só que o mais importante e a forma melhor de aprendizado para mim é escrever. Então, tudo aquilo que eu estudava, eu escrevia. O teu caderno que tá completamente cheio ali de tudo que eu escrevi, né, durante o meu estudo. Eu ia escrevendo, estudando, escrevendo. É uma forma de fixar o aprendizado para mim. E uma outra forma de fixar para mim, que eu vou deixar aqui como dica para vocês, talvez funcione também, é fazer como se você estivesse dando uma aula para você mesma. Você pega o assunto, estuda aquele assunto, tenta entender o máximo e tenta explicar para você mesma. Essa forma funciona muito bem para mim também, eu gostei bastante. Então, escrever bastante é uma das coisas principais que para mim foi um diferencial muito grande no meu aprendizado. Até porque só resolver questões, a gente logo imagina que lá na prova vai cair as mesmas questões ou questões parecidas com as que a gente estudou. E não é assim que acontece, pelo menos na minha experiência. Infelizmente eu não pude completar o curso todinho que eu comprei, né? Eu estudei até mais da metade, mas não completei o curso e fui para a prova assim mesmo. Só que quando eu cheguei na prova, gente, não tinha caído nem 30% das coisas que eu estudei. Eu fiquei desesperada. Só que teve uma coisa que me ajudou bastante, que é uma próxima dica que eu vou dar pra vocês. Então, o que me ajudou quando eu cheguei na prova e vi que não tinha nem 30% das coisas que eu tinha estudado? Estratégia. No curso da Mariana, ela ensina estratégias de respostas. Porque a OAB, ela tem um padrão de respostas, pelo menos na primeira fase, foi o que eu entendi, e eu assisti o vídeo no curso dela, onde ela tem aquele padrão de ter a mesma resposta, a mesma quantidade de resposta para cada letra. Só um exemplo aqui, esdrúxulo. Se tiver questões A, B, C e D, tiver 40 questões, 10 vai ser A, 10 vão ser B, 10 vão ser C e 10 vão ser D. É mais ou menos isso. No curso ela explica muito bem. Então eu usei essa estratégia. Saí da prova assim, com a mente assim, com certeza absoluta de que eu tinha perdido. Eu já estava convencida de que eu teria que estudar novamente para poder fazer a próxima prova, né? E falei para todo mundo que estava esperando, falei, não foi do jeito que eu esperava, não caiu quase nada do que eu estudei, eu acho que eu vou ter que fazer de novo, não tem problema, já coloquei aí na minha cabeça, não desanimar e estudar de novo para a próxima prova. E falei assim, mas eu pensei assim, né? Pode ser que que alcance uma pontuação aí próxima, né? Que pode me dar a possibilidade de alcançar. Então, depois de ter desanimado todo mundo, falando que já tinha perdido, quando eu cheguei em casa, né, que eles liberaram o gabarito, eu falei, vou corrigir, né? Fiz a prova, então tem que corrigir para ver quantas eu acertei. Então, como as questões são 80 e a gente precisa acertar no mínimo 40, aí eu fui corrigindo. Gente, quando eu somei, que eu vi que eu tinha acertado 39 questões, eu não acreditei. Porque a dificuldade que tava pra mim aquela prova, pelo fato de não ter caído quase nada do que eu estudei, eu achei uma coisa assim muito difícil. Então eu fiquei muito feliz por ter acertado 39 questões. E aí meu marido já tava deitado, meu esposo, eu acordei ele, já e falei, meu bem, você não vai acreditar, acertei 39 questões. Aí ele, poxa vida, por uma. Eu falei, não, mas calma. Ainda existe a possibilidade deles
anularem algumas questões, né? Porque na maioria dos exames da ordem a gente sabe que, pelo menos na primeira fase, eles anulam algumas questões. E o coração ficou feliz e na ansiedade, né? Para poder aguardar, aí ver se iria ter questões anuladas. E para minha sorte, tiveram 3 questões anuladas. Uma das questões eu tinha acertado, mas 2 eu tinha errado. Então, para minha sorte, eles anularam 3 questões. Uma das questões anuladas eu tinha acertado e as outras 2 eu tinha errado. E aí, para minha sorte, de 39, eu fui para 41 pontos e consegui passar na primeira fase. Essa foi a minha primeira experiência na OAB, na prova da ordem. Eu nunca tinha feito antes, nunca tinha tentado. Então, essa foi a minha experiência. Isso foi o que aconteceu comigo na minha primeira fase. Eu espero que algumas coisas que eu falei aqui para vocês possam fazer sentido. E se vocês estiverem passando por esse mesmo processo, eu desejo muita sorte, porque é um momento muito importante para a vida da gente. Só a gente que fez toda a faculdade, que fez o curso de Direito e preza muito, deseja muito passar na prova da ordem, a gente sabe o que significa esse momento. Então, muita sorte para vocês. Peguem desse vídeo tudo aquilo que for acrescentar as dicas aqui que eu deixei, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link da professora Mariana, tá? Para vocês acessarem o Instagram dela. Ela é uma ótima professora, as aulas são muito práticas, muito didáticas, muito diretas, sem rodeios, é muito fácil o entendimento. Então, fica aqui para vocês a minha experiência. Eu vou estar postando outro vídeo, o que aconteceu comigo na minha segunda fase. Vocês gostaram desse conteúdo? Se inscrevam no meu canal, curtam, comentem, compartilhe com alguma pessoa que também está passando por essa fase. Se você tiver alguma dúvida com relação aos assuntos que eu abordei aqui nesse vídeo, pode estar deixando nos comentários que eu vou responder todos com muito carinho. Então, boa sorte a todos. E a minha quinta e última dica: guardem sigilo. Não fiquem propagando para as pessoas aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que é o sonho seu. Porque as pessoas, elas podem até querer te ver bem, mas não melhores do que elas. Isso é uma frase clichê, mas é a pura verdade. Elas na sua frente vão estar torcendo por você, mas por trás você pode ter certeza que o desejo delas vai ser que você não alcance o seu objetivo. Guarde sigilo. E o mais importante ainda do que isso é não desistir. Não desista. Quando eu saí da primeira fase, com a cabeça que eu tinha, com a cabeça assim certa de que eu tinha perdido, de que eu precisava fazer a próxima prova, o meu único pensamento foi: eu não vou desistir. Se eu perder nessa primeira fase, eu vou tentar de novo. Tantas pessoas fazem, tantas pessoas tentam. Eu não sou pior nem melhor do que ninguém, então eu não vou desistir e vou tentar novamente. Então, boa sorte e não desistam.